paz do Senhor, meus amigos e meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar algo muito especial com vocês com respeito a Bíblias de estudo. Inicialmente, eu quero contar um testemunho muito especial e depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre estudo bíblico. Com respeito a esse testemunho, foi algo muito edificante, muito marcante na minha vida no ano passado. No mês de maio, eu comecei a desejar muito ter uma Bíblia de estudo e o Senhor falou ao meu coração sobre a Bíblia de estudo Plenitude. Mas eu não tive condições de comprá-la. O ano foi passando e eu sempre lembrava desta Bíblia, eu sempre desejava e eu orava para que o Senhor me desse condições de comprá-la. E foi tão interessante, meus irmãos, porque no mês de novembro eu tive um sonho com uma mão me entregando a Bíblia de estudo Plenitude. No dia 30 de dezembro, eu estava orando ao Senhor em casa e de repente eu falei assim: hoje eu vou comprar a minha Bíblia. E eu pensei, vou comprar no cartão, vou parcelar. E eu comecei a orar e falei: Senhor, que o Senhor dê a provisão para que eu consiga pagar essas parcelas. Mas eu vou, pela fé, comprar a Bíblia de estudo hoje. Fiz esta oração, me arrumei e saí de casa. E aí eu estava num percurso indo para o centro. E é interessante eu comentar que eu estava levando alguns mimos. Como eu já falei em outros vídeos, eu e minha mãe e também o meu pai, nós trabalhamos com esse ministério de evangelismo. Então, mãe faz alguns mimos de crochê, eu faço cartas evangelísticas e nós unimos isto e entregamos às pessoas. Então, eu estava caminhando e eu estava entregando estes mimos, evangelizando as pessoas. Depois eu estava conversando com um amigo no telefone e eu falei assim para ele: olha, eu estou indo comprar a minha Bíblia de estudo. E Deus tocou no meu coração dele e ele me ofertou o valor que se referia à metade do valor da Bíblia. Então eu fiquei assim muito feliz e pensei: pronto, Deus já está derramando a provisão. Agora eu só vou precisar pagar a outra metade no cartão. Nesse percurso que eu estava conversando com meu amigo e que eu pensei isso, eu pedi para ele esperar um minuto porque eu vi uma mulher ali na rua e fui evangelizá-la. Então eu coloquei o celular no bolso e conversei com aquela mulher e evangelizei ela. Justamente quando eu entreguei o mimo, entreguei aquele presentinho à mulher, eu encontro com o meu pai no centro. E ele falou assim: eu estava ali na Caixa Econômica e Deus mandou eu te dar R$100. E ele me deu R$100. Glória a Deus. E ali se completou o valor para eu comprar a Bíblia. E algo que me marcou muito foi como o Senhor derramou a provisão, como no sonho, uma mão me entregando, me dando aquela Bíblia. Mas algo que também me marcou foi que eu recebi do Senhor algo tão especial enquanto eu estava evangelizando. Eu achei isso muito lindo. Eu creio que nós semeamos e o Senhor, de diversas formas, Ele nos dá colheitas. E então naquele dia eu fui comprar a minha Bíblia de estudo. Eu tive que conter a emoção quando eu recebi aquela Bíblia, quando eu paguei e a atendente me entregou o pacote. Eu tive que conter mesmo as emoções, porque ali estava sendo realizado um sonho, algo de propósito do Senhor na minha vida, onde Ele estava me chamando para estudar a Bíblia e Ele estava me dando mesmo a Bíblia como um presente. E isso foi assim algo muito especial na minha vida. E o que eu quero falar para vocês sobre estudo bíblico é que este é um tempo que o Senhor está nos chamando não somente para ler a palavra, mas também para estudar a palavra. Nós precisamos nos dedicar a fazer isto. E isto exige tempo, dedicação. Exige sim que nós, algumas vezes, precisamos abrir mão de outras coisas para dedicarmos tempo para estudar a palavra.
Mas como é precioso, meus irmãos, conhecer a palavra e o Deus da palavra. Como isto é precioso. Eu quero te incentivar a comprar assim uma Bíblia de estudo. Tem diversas Bíblias de estudo. Claro que hoje a que eu vou indicar é a Bíblia de Estudo Plenitude, mas tem muitas outras Bíblias que você pode pesquisar, pode comprar e se dedicar para estudar, para aprender mais sobre o Senhor, para aprender mais sobre os preceitos dele para você, para a sua casa. E esta Bíblia, ela é tão especial, ela tem notas tão profundas. Eu tenho conhecido coisas sobre a Bíblia que eu jamais imaginava. Eu tenho aprendido bastante sobre o contexto histórico e sobre tantas outras coisas. E é interessante que essa Bíblia tem muita aplicação pessoal. E eu acho que isto é fundamental. Nós sabermos aplicar o que está ali na Bíblia. Porque esse é o sentido, meus irmãos. Nós lemos a Bíblia e nós precisamos aprender a aplicá-la em nossas vidas. Eu quero mostrar agora para vocês a minha Bíblia, que eu tanto amo. Ela é muito linda. Procure em alguma livraria da sua cidade, ou então procure na internet, vende em diversos sites. Eu quero te incentivar. Eu creio que neste tempo o Senhor quer derramar um avivamento em nossas vidas. Mas este avivamento, ele começa no secreto. Este avivamento envolve oração, quebrantamento, arrependimento, leitura e estudo da palavra e adoração. O avivamento, ele surge daí, o avivamento, ele envolve isto. Não há como viver um avivamento se nós não estudarmos a palavra do Senhor, não há como. Como é que nós queremos viver um avivamento sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem conhecer a palavra? Não, meus irmãos. É preciso amarmos a palavra do Senhor. Há um versículo ali em Timóteo que fala que toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, o Senhor, ele quer nos instruir através da sua palavra. E há um versículo muito conhecido ali no Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer ter uma vida iluminada? Você quer conhecer a vontade do Senhor para a sua vida? Você quer saber o tipo de cristão que Deus espera que você seja? Leia a palavra. Então, meus irmãos, nesta Bíblia há muitas notas, como vocês podem ver, aqui embaixo há muitas notas. Há muitos quadros assim. E algo que eu amo muito, eu quero mostrar para vocês, essas aplicações que tem no final de cada... aqui tem no início de cada livro, demonstrando o contexto histórico do livro e tudo mais. E já que é no final de cada livro, tem alguns pontos sobre aplicação pessoal. Então, por exemplo, no livro de Salmos, tem aqui anotado assim: verdade que Salmos ensina. Aí no outro quadro, ação para a qual Salmos convoca. Aí fala sobre adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, confiar no Senhor, ação de graças, proclamar, contar com a proteção de Deus. E ao lado tem as ações para a qual os Salmos nos convocam. E isso, meus irmãos, é muito interessante, muito propício, porque nós vamos ler a palavra e nós vamos entender. Este livro, ele está me convocando para eu ter qual ação, que atitude eu preciso ter. Depois que eu li este livro aqui da Bíblia, o que foi que eu aprendi? Como eu posso aplicar na minha vida, na minha família, no meu ministério? Como eu posso realmente utilizar o que está aqui e colocar em prática? Não adianta lermos a Bíblia se nós não colocamos em prática. Nós precisamos ser transformados pela palavra do Senhor. Nós precisamos colocar a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Eu quero encorajar você a amar mais a palavra do Senhor, a ler a palavra, a meditar nela assim, dia e noite, a estudar a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês também algumas dicas muito interessantes nesse sentido que eu tenho feito. Eu tenho digitado
algumas das notas da Bíblia. Então, olha só como é que eu faço. Por exemplo, o livro de Josué, eu coloco ali, eu uso o OneNote, mas você pode usar o Word, você pode também fazer isso de maneira escrita. Então, eu coloco lá, livro de Josué. Notas introdutórias do livro de Josué. Lembra que eu mostrei aqui o que tem no início de cada livro? Eu pego dali aquilo que mais me chama a atenção e escrevo nessa parte de notas introdutórias. Aí depois eu começo capítulo 1 a capítulo 4 de Josué, por exemplo. Aí eu coloco lá, impressões que o Senhor trouxe ao meu coração através desta leitura. Tudo aquilo que o Senhor fala ao meu coração, enquanto eu vou lendo, eu vou escrevendo ali. Inclusive, muitos dos posts que eu tenho feito, que vocês têm acompanhado, são frutos do que o Senhor me fala enquanto eu estou lendo a palavra dele e estudando a palavra dele. Depois eu coloco pontos da Bíblia Plenitude sobre estes capítulos. Então, tem diversas notas. As notas que mais me chamam a atenção, que trazem aprendizados novos, eu digito. E assim eu vou estudando a palavra do Senhor. Então eu quero te incentivar a fazer o mesmo, a comprar uma Bíblia e não somente lendo os capítulos da Bíblia, mas lendo as notas também. Se você puder, vá escrevendo ou digitando o que o Senhor falar ao seu coração, algumas das coisas que você vê na Bíblia. E vamos buscar, meus irmãos, este crescimento e desenvolvimento espiritual. O Senhor nos chama à santidade. O Senhor nos chama a vivermos uma vida piedosa. Vamos buscar isto através do estudo da palavra. Há uma frase de João Calvino que eu simplesmente amo. E ele fala que a Bíblia é a escola do Espírito Santo. E assim eu finalizo este vídeo e que você reflita sobre isso e que você possa viver, sim, na escola do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, meus queridos amigos e meus irmãos. Um grande abraço.